filosófica e histórica fascinante, mas que exige uma analogia qualitativa, pois não existe uma métrica científica ou um método estatístico para calcular a porcentagem de similaridade entre estruturas de controle de sociedades separadas por milênios. No entanto, se analisarmos os pilares de controle estrutural, ou seja, os mecanismos essenciais para manter o poder, a riqueza e a estabilidade de uma elite, a comparação é surpreendentemente alta. Com base na sua tese anterior, Fatos 1 a 190, que foca na concentração de poder, podemos estimar o nível de comparação em 90% a 95% na estrutura de controle, embora as ferramentas de execução tenham mudado radicalmente. Nível de comparação estrutural, 90% a 95%. A alta similaridade percentual se deve ao fato de que os pilares fundamentais da manutenção de uma oligarquia são constantes, independentemente da época. A Babilônia, cerca de 1894 a.C. a 539 a.C., utilizava os mesmos princípios de controle, embora com tecnologia e terminologia diferentes. Pilares constantes de controle. Alta similaridade. Pilar de controle. Babilônia Antiga, exemplo histórico. Sociedade atual, mecanismo equivalente. Porcento de similaridade. Monopólio da informação/conhecimento. Sacerdotes e escribas controlavam a escrita cuneiforme e a astronomia, calendário, agricultura, limitando o acesso ao saber e à previsão. Big Tech e mídia concentrada controlam algoritmos e dados. Fatos 41 a 48, limitando o acesso a informações e moldando a narrativa. 95%. Instrumento de dívida e escravidão. O Código de Hammurabi regulamentava juros e dívidas. A falência frequentemente levava à escravidão por dívida. O devedor se tornava propriedade do credor. Dívida do consumidor, cartão, empréstimo e dívida pública são mecanismos de aprisionamento financeiro. Eis, Fatos 123, 173, obrigando a massa ao trabalho constante. 90%. Captura legal e regulatória. O próprio rei ou o templo era a fonte e o executor da lei, garantindo que as regras, eis, Código de Hammurabi, fossem aplicadas para manter a ordem da elite. Lobby institucional e a porta giratória. Fatos 141 a 150, garantem que as leis e regulamentos, bailouts, tax gaps, sejam escritos pelo setor privado para sua própria proteção. 95%. Monopólio de recursos essenciais. Controle da água, canais de irrigação e da terra arável e, controlando a produção de alimentos e a sobrevivência da população. Controle da água financeirizada, Fato 63, terras raras, Fato 62, e patentes de sementes, Fato 61, controlando o futuro da energia e da alimentação. 90%. O que mudou? As ferramentas, 5% a 10% de diferença. A diferença percentual restante, 5% a 10%, reside puramente nas ferramentas de execução e nas esferas de valorização vulgar que mantêm a massa passiva. Ferramentas de execução onde a Babilônia falha. A Babilônia não tinha alcance global imediato. A transferência de poder e riqueza era lenta e dependia de mensageiros. Hoje, o dinheiro, a informação e o controle circulam em milissegundos. Ex. High Frequency Trading, Fato 93. Armas de contabilidade. A complexidade da engenharia financeira, CDOS, derivativos, e a evasão fiscal global, Fatos 34 a 36, tornam a extração de riqueza e o sigilo incomparavelmente mais eficazes do que qualquer esquema babilônico. Controle comportamental. A inteligência artificial, IA, e os algoritmos, e Fatos 151, 172, permitem a manipulação do comportamento e do desejo da massa em uma escala que nenhum sacerdote poderia conceber. 2. Valores vulgares, a distração da massa. Enquanto a massa na Babilônia era apaziguada por rituais religiosos e a promessa de estabilidade agrícola, a sociedade atual é apaziguada por valores vulgares que reforçam o ciclo de dívida. Aparência de ascensão. A ilusão de mobilidade social e a cultura do crédito fácil, Fatos 173, convencem a massa a entrar voluntariamente na escravidão por dívida para comprar status, smartphones, carros, viagens. Entretenimento e vício. A padronização de entretenimento, Fatos 177, e a economia da atenção,
mídia social, funcionam como um ópio digital altamente eficaz para desviar a atenção das estruturas de controle. Em resumo, a arquitetura de controle é 90% a 95% a mesma. O objetivo é, e sempre foi, concentrar conhecimento, terra e capital. O que mudou é que a tecnologia moderna transformou o porrete físico em um algoritmo digital e os sacerdotes em banqueiros e tecnocratas. Toma.